Olá, pessoal do Vinhos e Prazeres. Estou aqui mais uma vez para trazer outra novidade dessa minha viagem para o Rio Grande do Sul, onde eu descobri uma tonelaria, que é um lugar onde se faz tonéis. É a tonelaria Mesa Casa, que 90% do seu trabalho faz tonéis para cachaça, mas 10% deles é para vinho. Então, foi muito interessante acompanhar, inclusive, o fechamento de uma barrica para ver como é feito, a diferença entre barrica de cachaça e a barrica de vinho, e ver também a recuperação de barricas, que eles também fazem esse tipo de trabalho. Agora, o vídeo apresentou um problema de gravação do som, então eu vou ter que falar novamente aquilo que eu escutei durante a visita. Se gostaram do vídeo, curtam e sigam o canal, que serão informados cada vez que um vídeo novo for feito. Muito obrigado e um bom dia para todos. O fechamento da barrica requer um certo malabarismo. Ele é tirado o anel de cima, colocado a tampa, e em seguida é colocado o anel para fechar com a tampa a barrica. O processo de recondicionamento da barrica inicia com uma raspagem do tonel por dentro e depois é feita a tosta conforme o interesse mais forte ou mais fraca. Nós fazemos o processo de tostagem através de uma resistência que a gente coloca primeiro de um lado a barrica e depois vira ela ao contrário. Nós trabalhamos com várias madeiras, mas para o vinho em geral é utilizado o carvalho. Então, conforme a dosagem da tosta, a gente acaba retirando sabores e aromas diferentes. Então, isso é um parâmetro muito importante na produção do vinho e o que se quer fazer com ele. Quando se faz uma tosta mais leve, traz mais aromas e sabores de fruta para o vinho. Com uma tosta média, dá mais café e cominho. E uma tosta forte já vai para o cacau e café. A tosta é feita entre 15 e 30 minutos, com temperatura variando de 160 e 180 graus, nunca deixando passar dos 180 graus. Essa é a máquina que faz a tostagem. E você vê que ela vai girando e a resistência vai ficando próxima de cada vez de uma parte da barrica por dentro. A gente iniciou na década de 90 com a Miolo, que eles importavam a madeira em estado bruto e nós fazíamos o trabalho de fabricação da barrica. As barricas para cachaça e vinho têm espessuras de madeira diferente. A barrica de cachaça ela é mais fina do que a barrica para o vinho. Essa já é uma barrica para vinho de carvalho francês. São árvores muito antigas que são utilizadas e o valor é muito mais alto, né? Custa a partir de uns 1.000 € uma barrica dessa daqui e uma de cachaça custa por volta de R$ 250. Agora eu vou tirar a barrica daqui, que já passou o tempo, e mostrar para você como é que é uma tosta que a gente faz aí. O pessoal seleciona as árvores que tenham por volta de 150 anos. Então ela é derrubada e serra o tronco em madeiras de mais ou menos de 1 metro, que é o comprimento da barrica. Desse tronco de 1 metro, eles fazem uma leitura conforme os veios e raspam ela a partir do centro, tipo rachar. Então tudo fica meio rasgado e saem daí todas as ripas. Para fazer o barril, essas ripas restas são expostas ao tempo, ficando na chuva e no sol por volta de 2 anos. Neste período de sol e chuva, a madeira ganha maciez, pois ela para se curvar precisam estar macias. Esse processo vai lavar aquela seiva e a resina da madeira.
Depois vai dar feita uma limpeza na madeira e aí sim começa a produção do barril. Esses carvalhos que a gente tem aqui devem ter por volta de 150 anos. Um barril antigo como esse, que está sendo reformado, o pessoal fala que usa em média 4 a 5 anos para depois reformar e reaproveitar. A barrica traz para o vinho características de madeira nova, o que depende dos vinhos que se pretende fazer, se tem interesse em trazer características da madeira ou simplesmente usar para envelhecimento. Então, só no quarto, quinto ano, que a barrica torna-se obsoleta para o vinho, porque o álcool do vinho é baixo e ele não tem força de extração. Então, chega nesse quarto ano, quinto ano, o vinho não tem mais força para puxar as características da madeira. Então, dependendo da proposta, que tipo de vinho que se quer fazer, ele funciona muito bem ainda apenas para envelhecimento e trazer características de microoxigenação. O barril, com o tempo, ele perde o sabor de carvalho. Aí essas barricas vêm para cá para raspar, queimar de novo e dar um novo uso. Dá para fazer 1 a 2 raspagens, depende da espessura da madeira. Mas para o vinho, depois que fez uma raspagem, raspar de novo já não vai ter tanta potência de madeira. Aí podemos pegar esse barril aqui e usar para a cachaça. Ele funciona como se fosse novo. O pessoal coloca no barril, às vezes, com 60% a 65%. Essa cachaça tem força de extração. E é interessante que para o vinho tem que sempre ser mais novo, enquanto que para a cachaça, quanto mais velho, melhor. Para a cachaça, o barril traz um sabor meio adocicado. Esses aqui tinham em média 160, 170 anos. Para a cachaça, os trabalhos são diferentes que para o vinho, onde são longas tostas, uma rápida temperatura alta. Não existe carvalho brasileiro. Quando se ouve falar de carvalho brasileiro nacional, de carvalho nacional, na realidade é outra madeira diferente. A castanheira do Pará tem muita similaridade com o carvalho, e o pessoal diz que é o carvalho brasileiro. Para fechar as barricas, muita gente usa a cinta soldável. A gente compra a bobina e aí vai cortando conforme precisa. Ela vem toda enrolada, assim a gente corta os pedaços e tem uma máquina que faz a dobra, pois a cinta não é reta. Maria começou com meu avô na década de 60, mas meu avô trabalhava em outras atividades. A gente não estava instalado aqui, mas sim no interior do município, a uns 10 quilômetros. Só mudamos para cá em 2001 por causa do aumento das demandas. Meu avô praticamente ia ao mato, derrubava árvores, serrava madeira, curvava e montava o barril. Levava cerca de 1 semana e meia para fazer uma barrica desse tamanho. Meu pai foi crescendo e querendo ir para a atividade. Registrei a empresa em 81, mas trabalhamos muito com tanques grandes. Na época do tanque de madeira para vinho, eram aqueles gigantes que acabaram sendo substituídos por inox. Aqui na região tinha muita tanoaria fazendo essa atividade. As tanoarias davam manutenção, porque o tanque de madeira que o pessoal usava era de madeira brasileira. Araucária, grápia, cajerana, cabreúva. Depois começamos com madeira do norte também. O pessoal culpava muitas vezes a madeira para a baixa qualidade do vinho, só que era pelas condições da época e o parco conhecimento de vinificação e até cuidados técnicos. O tanque de madeira dá muita manutenção, o pessoal tinha que apertar o arco e datar para estancar vazamento. O pessoal limpava por dentro e começava a parafinar para reduzir o contato com a madeira, pois ela dava um sabor amargo ao vinho.
não tinha cuidado de tosta, não tinha secagem. Tinha todo um tipo de trabalho para todo ano tirar aquele cristal que tinha dentro do tonel, aquecer a madeira, bater com machadinha, então dava muita manutenção. Meu pai trabalhou muito nessa época, montou muito tonel novo também. E a madeira do norte, quando começou a surgir o inox, em 84 e 86. Aí acabou com o tanque de madeira, porque o tanque de inox é mais fácil de limpar, não formava cristal, era refrigerado. A refrigeração ajudou muito no mundo do vinho, porque o controle de temperatura é um amigo muito forte na produção do vinho, com o objetivo de ter uma qualidade melhor. Depois começou a usar leveduras selecionadas, o pessoal começou a tirar os tanques de madeira e colocar de inox. E as tonarias que existiam na região acabaram fechando ou trocando de atividade. Meu pai só persistiu porque nesse período de transição da madeira para inox começaram a surgir novos ventos. A Miolo foi a primeira vinícola que nos procurou para produzir barrica de carvalho. Então eles importavam madeira e nós prestávamos a mão de obra. Foi em 94 que meu pai fez o primeiro lote para a Miolo. Foram 72 barricas, o que levou quase 4 meses para produzir. Não tinha maquinário, era tudo muito manual. Eles usaram para a safra, gostaram do resultado do vinho e trouxeram mais 400 barricas, o que o meu pai não tinha condição de produzir. A família Benedetti disse que ia nos ajudar a desenvolver esse negócio. Tinha uma empresa que existia na época, uma empresa que fabricava equipamentos. E a gente acabou encontrando algumas máquinas. Foi aí que começou a melhorar, ter mais demanda e meu pai acabou se mudando para cá, para Monte Belo do Sul, em 2011, na sede do município. Assim a Miolo encomendou mais 3.000 barricas. Nesse período, muitas vinícolas importavam madeira e traziam para a gente fazer a barrica. Depois a gente começou a importar e nós mesmos a vender a barrica. Atendemos fábrica da Salton, Valduga, Perini, Miolo, Lovara e enfim, todo o pessoal aqui do Vale. Só que aí teve um período que o vinho deu uma estagnada. Um pouco porque o consumidor ainda não estava habituado a esse tipo de vinho. Conhecia bem aquele de mesa, mais leve e mais tranquilo. Aí começaram os vinhos mais encorpados, com madeira e tal. Até mesmo começaram a trabalhar com certas variedades e aprender técnicas no cultivo como todo mundo. Foi uma época de aprendizado. O mercado aí deu uma paradinha. Em contrapartida, o mercado de cachaça, que é o mercado que hoje representa 90% da nossa produção, cresceu. O brasileiro bebe em média 2 litros de vinho por ano. Só que desses 2 litros que são consumidos, nem 500 mililitros representam o vinho com barrica. Então não tem a demanda por barrica. Ainda é um mercado pequeno, que a maior parte da uva é usada no espumante e no suco, que não usam barrica. O mercado do vinho de barrica é muito pequeno em contrapartida da cachaça, que virou um produto nacional. Produzir aguardente de cana, cachaça é no Brasil. A cachaça envelhecida tem que ser de cana fermentada, destilada e envelhecida em barrica de madeira, que não pode ser superior a 700 litros. Então tem que ser barril pequeno, tem que ter um mínimo de 1 ano de passagem pela madeira para ser considerada envelhecida. Então temos a classificação de 1 a 2 anos, cachaça envelhecida, premium 3 anos, extra premium, que tem 4 anos. E tem que ser retirado do barril e engarrafado imediatamente. Tem uma legislação própria como o que acontece na França com conhaque. A cachaça tem uma demanda alta. Imagina que 8 litros de consumo médio por ano, então digamos assim, tem muito mais do que o vinho. Também começou a utilizar muita madeira brasileira. Eles usam um pouquinho do carvalho tradicional. Começaram então a usar umburana, cabreúva, canjerana, tem uma infinidade de opções. E hoje a gente está tentando resgatar, inclusive, esses usos da madeira brasileira nos vinhos. Essa bagagem a gente tem aí, mas o pessoal tem muito conservadorismo em usar madeira brasileira.
O pessoal tem uma lembrança que é ruim. A gente quer mostrar que é possível também fazer vinho, até mesmo um produtor da campanha começou a fazer. Aqui no Brasil a gente tem muita casta europeia, onde usam barrica francesa. No Brasil a gente tem nossa característica, tem nosso trabalho, tem muitos vinhos nossos com destaque significativo no mundo e com muitas premiações. O pessoal está conhecendo as nossas marcas lá fora, que mas a gente tem uma identidade para dar, que seria a madeira brasileira. Quando o pessoal começou a estudar madeira brasileira, procurava substituir o carvalho por causa do preço, mas a ideia nunca foi essa no vinho, pois nossa madeira que justamente dá uma identidade e uma brasilidade ao vinho com cor. Tanto que o primeiro vinho que eu provei do Gaspar, que usa madeira nacional, a gente apanhou bastante até acertar na madeira. Algumas madeiras trazem muito sabor e outras são muito neutras. As madeiras brasileiras, como se um clima quente, a terra tem bastante potência, calor, e assim fica mais forte a madeira. O vinho é melhor quando a região é mais fria, então fica mais sutil, o que não existe no Brasil. Hoje tem o Gaspar que trabalha com isso, a Arte Viva, o Giovanni Ferrari também abraçou muito forte esse projeto aqui em Monte Belo. Hoje temos Pinot Noir, Ingrápia, muito bom, temos alguns rosés em Cabreúva, Teróldego em Castanheira. A gente monta a barrica com essas aduelas. As peças não são iguais, a gente tem nosso projeto de barril, nosso formato. A gente trabalha com as peças para montar o barril. Tem um padrão, recortamos a madeira exatamente no formato para permitir que se monte o barril. É aqui que acontece o quebra-cabeça. Quando a gente trabalha com madeira, o barril não é feito de peças iguais, é uma junção de várias peças. Então é importante fazer aproveitamento, só que tem os segredos. Para montar o barril, a gente corta na forma de funil nas duas pontas para deixá-las iguais e ficar mais largo no centro, onde forma a barriga do barril. Cada peça tem um ângulo para formar o redondo do barril. Na montagem, a gente vai colocando as peças lado a lado. Como a madeira no centro tem o formato maior, ela precisa ficar mais larga no centro da duela. Eu só consigo fechar um lado, depois a gente aquece na água quente para fazer o processo que permite a madeira se tornar mais maleável. Então, o carvalho, por exemplo, é uma madeira de fibra reta e ela curva fácil se colocar no calor. Tivemos que desenvolver máquinas próprias para montar a barrica. Aqui nessa câmara de vapor, que a gente coloca as barricas já montadas um lado, para permitir que a madeira se curve e ela fica no vapor de 20 a 30 minutos. Máquinas fomos nós que desenvolvemos. A primeira é com um cabo que puxa a madeira para permitir que coloque o anel e feche a barrica. E a segunda ajuda a colocar os anéis. As tampas a gente faz com reaproveitamento da madeira. Monta ela toda assim e depois corta redondo para encaixar na barrica. A montagem da barrica, fechamento, a gente primeiro separa os anéis conforme diâmetros diferentes para montar a barrica. Em seguida, a gente vai aqui para a estufa e retira a barrica já com uns 20, 30 minutos passados, o que permite a dobra da madeira. A gente encaixa o cabo na parte mais embaixo da barrica e a máquina começa a puxar até ela dobrar. Depois, em seguida, a gente vai colocando o cabo até a ponta inferior da barrica e puxando ela de novo com a máquina para que ela feche completamente.
A gente aproveita para baixar mais um pouco esse anel que já tinha sido colocado. Depois de todo fechado aí embaixo, a gente coloca um anel que é um anel auxiliar que dá pressão e segura a barrica naquela posição. Se vira o barril ao contrário e coloca um anel para substituir este anel auxiliar. Dou umas marteladas por dentro para que a barrica vá se ajustando e as madeiras vão entrando cada vez no seu lugar. E a gente coloca naquela máquina que a gente desenvolveu para colocar os anéis. Então ela vai gradativamente empurrando o anel para baixo. E aí a gente vai colocando os outros de forma que a barrica fique pronta, terminando com mais algumas marteladas para ajuste da barrica. Em seguida, a barrica vai para a tostagem e este é o processo que nós usamos para a fabricação das barricas.